fazer essa receita, eu vou usar essa farinha de tapioca, goma de tapioca. A única colher que eu tenho é essa pequenininha, então eu só vou colocando a tapioca aí, é tudo no olhômetro mesmo. Aí você vai olhando o ponto da massa para poder ver quais ingredientes você tem que colocar em maior quantidade. Eu também coloquei requeijão. Esse era o que eu tinha aqui, mas pode ser qualquer marca. Não se leve pela marca não, eu só mostrei mesmo o pote para ver o que era requeijão, né? Aí eu cortei também essa fatia de mussarela, aí usei essa faquinha de serra mesmo. De preferência, use queijo ralado, né? Mas eu não tinha, aí eu fui, tinha só uma fatia de queijo, então eu decidi cortar ela. Não necessariamente você precisa colocar o queijo, entendeu? Essa fatia de queijo, eu só coloquei mesmo só para dar um gostinho especial. Aí você vai mexendo, você tem que agregar essa tapioca e também esses pedacinhos de queijo que você cortou na massa. Só que aí a massa ficou muito líquida, sabe? Não dava pra mim modelar ela. Eu tava muito pegajosa ainda. Aí eu fui, coloquei mais tapioca e fui mexendo. Você tem que ir mexendo pra poder ver o ponto. Aí também não tinha dado certo, eu peguei, coloquei mais tapioca e aí eu cortei mais um pouquinho. Porque como eu coloquei mais tapioca, então eu coloquei mais queijo pra poder dar o gostinho. Aí é só você cortar a fatia de queijo e também aproveitei e coloquei uma pitadinha de sal, né? Pra poder dar um gostinho, pra não ficar insosso. E aí você vai misturando para poder agregar. A massa vai começando a ficar pesada, então eu mudei ela de vasilha, coloquei ela num prato, que assim fica mais fácil, né, para poder modelar ela, porque eu não sabia o que estava acontecendo, que ela não deu ponto. Porque eu vi essa receita, era uma colher de requeijão, 2 colheres de tapioca e um pacotinho daquele de queijo ralado, deu certo, só que na minha não deu. Então eu decidi que eu tava querendo fazer pão de queijo, eu desisti de fazer o pão de queijo. Falei, vou fazer um biscoitinho de queijo mesmo, aquele, sabe, maçangadinho, amassado. E aí eu fui amassando a massa e acrescentando mais tapioca. Aí eu vou rodando a massa para poder colocar a tapioca em cima dela, né, a farinha de tapioca, para poder agregar em toda a massa. Aí depois eu fui modelando com a mão, só que ela ainda não soltava da minha mão, né. Eu fiz alguns testes e aí não tava dando certo, sabe, dissolvia a misturinha. Eu também coloquei uma pitada de fermento e cortei mais mussarela. Quando eu fazia as bolinhas para fazer o pãozinho de queijo, a massa, sabe, fazia como se estivesse derretendo. Então eu decidi fazer biscoito. Aí eu fui de novo, tentei modelar, coloquei na forma, só que tava grudando. E aí eu fui, limpei a forma e untei a forma com óleo e o papel toalha. E aí eu fui fazendo as bolinhas e colocando na forma. Aí você deixa um espacinho entre as bolinhas, porque depois ela vai crescer. Enquanto eu fazia a receita, eu deixei o forno pré-aquecido. Passar primeiro, eu coloquei passar só embaixo por 20 minutos a 180 graus. Aí depois ele ficou desse jeito. Tava esticadinho, tava assadinho, mas eu queria que ficasse dourado em cima. Eu fui, voltei, coloquei no forno por 180 graus, coloquei passar em cima e baixo por 15 minutos. E aí eu fui olhando e ele ficou assim, ó, com a parte de cima assim, sabe? Deu pra você ver que deu uma douradinha e foi um biscoitinho, ficou muito bom.